Mais uma vez, sejam todos bem-vindos de volta e hoje eu tô aqui para falar de Flesh and Blood. Vocês já devem ter visto pelo título do canal, para falar de Flesh and Blood, pelo título do canal não, do vídeo, né? Hoje é uma volta aí, um retorno à série de vídeos de formatos, tá, galera? A gente fez um leve intervalo nessa série de vídeos, vocês meio que viram, né? Espero que tenham visto os demais vídeos do canal, né? Mas eu tive que fazer um intervalinho de 2 vídeos, basicamente. Um para falar sobre os bans, ou melhor, sobre a banlist, né? Por assim dizer. Não tivemos bans, mas eu dei uma explicada sobre minha visão, sobre o que eu achava que deveria ter sido feito, o que foi feito e as consequências daqui para frente dessa decisão da LSS. Então, eu recomendo muito que, se você não assistiu, dá uma olhada, dá uma passadinha lá, tem o vídeo dos bans, é da hora. Além desse vídeo, eu postei um outro vídeo, que se você é do grupo de Flesh and Blood, você nem viu fazendo merchan propositalmente, porque é outro card game, mas o canal aqui ele vai ser majoritariamente Flesh and Blood, mas não única e exclusivamente. Eu postei um videozinho com um unboxing e falando um pouquinho sobre o jogo Overpower, da Marvel, de 1995, que depois entrou umas coisas DC também, mas enfim, se você quer saber mais sobre esse jogo, assiste meu videozinho aí. É o último vídeo, acabei de postar, dá uma confere. Mas hoje é Flesh and Blood e hoje é Classic Constructed. Chegamos no Classic Constructed, galera. Então vamos lá. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, o primeiro vídeo que você está assistindo no meu canal, basicamente eu estou fazendo uma série de vídeos agora falando um pouco sobre os formatos de Flesh and Blood, tá, galera? Não é um deep dive, não é um vídeo de meia hora, 1 hora, entrando profundamente em conceitos, de quais são os melhores decks do formato, nem nada do gênero. A ideia não é essa. A ideia é dar uma ideia geral do formato, para que você possa eventualmente saber o que é o formato que se adequa melhor ao seu perfil de jogador. Seja perfil de perfil financeiro, perfil de estilo de jogo, perfil de quanto tempo você quer dedicar ao jogo, todo esse tipo de coisa. Então, eu espero conseguir ajudar nesse tipo de coisa e no básico para você começar a jogar o formato, mas não estou explicando, não venho aqui para explicar como jogar Flesh and Blood. Isso aí tem um outro vídeo falando disso já aqui no canal também. Eu estou aqui para explicar um pouco, dado que você já sabe como jogar, o que você vai encontrar nesse formato aqui, o que você vai encontrar nesse, o que você vai encontrar nesse. Eu já falei do Blitz, já falei do Draft, já falei do Commoner, hoje é Classic Constructed, galera. Vamos falar do Classic Constructed, vamos falar das principais críticas e dos principais pontos positivos e negativos, né, do formato. Então vamos lá. Para quem não sabe nada, galera, nada. O que é esse tal Classic Constructed? Hoje ele é o principal formato competitivo de Flesh and Blood, galera. Então é importante saber pelo menos que ele existe, para que é. Porque ele dita muita coisa do jogo, tá? Inclusive dita muito preço de carta também. Então, dita muita coisa mesmo. Hoje os principais campeonatos, os maiores campeonatos, eles são no formato Classic Constructed, tá, galera? Tiveram alguns grandes até no passado, devem ter se familiarizado, que eram uma parte draft, as primeiras rodadas draft, depois Classic Constructed e tal. Mas se você pegar assim, tudo que é competitivo disputado, em termos de quais são os principais campeonatos, ou parcela de representatividade dos principais campeonatos e tudo, o Classic Constructed claramente é o campeonato que abocanha maior financeiro aí, não só financeiro, mas também em termos de grandiosidade não financeira, né? Agora fugiu a palavra, mas enfim, em termos também de reconhecimento por ser um bom jogador, é dele também que vem muito desse reconhecimento, tá? Então o Classic Constructed é onde boa parte das discussões do jogo, boa parte da criação de conteúdo e boa parte da precificação de cartas, boa parte disso tudo tá englobado no Classic Constructed, tá? Então, mesmo que você ache que não é para você, assiste o vídeo para entender mais sobre o que é esse formato. Então, vamos lá. Se vocês assistiram o vídeo do Blitz, do Commoner e tudo, vocês viram que eu comentei formatos que tem 40 cartas no baralho, com uma opção de jogar até com 11 em combinação de armas mais equipamentos. No Classic Constructed é diferente. Você tem 80 cartas total, tá? Já inclui seus equipamentos, suas armas, o que significa que você colocar mais equipamentos, você está abrindo mão de opções para o seu baralho, tá? Então o primeiro ponto de diferença, claro, é aí. Então vão ter decks que vão jogar com 5 equipamentos, porque eu quero ter espaço para botar mais coisas no baralho, vão ter decks que vão jogar com 12, porque tem uma diversidade maior, enfim, coisas do gênero.
E o que é interessante? Para você jogar o jogo na prática, você tem que ter um deck de, no mínimo, 60 cartas, beleza? Então vamos fazer uma conta simples. Vamos partir do cenário que você está usando só 4 equipamentos, um para cada slot das suas opções, né? Cabeça, chest, arms, né? Braços e pernas. Então, digamos que você usou um para cada um desses slots e você tem uma arma de 2 mãos, que só ocupa uma carta. Então você ocupa um total de 5 cartas, sobraram 75. Você precisa jogar com no mínimo 60. Você pode jogar com as 75, mas provavelmente você vai querer jogar com 60 para deixar o seu deck mais eficiente, tá? Não tô falando que alguém tá errado, joga com 61 ou 72, tem deck que pode fazer sentido se pegar um match que ele tem chance de ser fadigado, enfim. Não tô dizendo que é o certo, tô dizendo que é o mais comum. Assim como todos os card games que tem uma limitação mínima, mas não máxima de cartas, né? Você vê vários card games assim, o Magic é um exemplo, claro. Na maior parte dos decks jogam com a limitação mínima para tornar o deck mais eficiente, né? As sinergias mais prováveis de aparecerem, etc. Então, você vai ver majoritariamente pessoas jogando com deck de 60 cartas. Só que, como eu falei, nessa conta aí, sobraram 15, né? Porque você tem 80 para construir a sua pool de deck, mais equipamentos, mais tudo. Se você ocupou 5 para armas mais equipamentos, sobraram 75. Então, se você tem jogo com um mínimo de 60, significa que você pode tirar 15 dessas cartas antes de começar o jogo, após ter visto o herói do seu adversário. Isso é muito relevante, porque nesse formato é o único formato que a gente tem efetivamente side no jogo. Num Blitz, por exemplo, você tem um side, mas é um side de equipamentos, é muito mais complexo, que você tem muito menos opção para poder mudar dependendo do match que você está contra. Ao menos seja uma coisa muito óbvia, tipo botar um equipamento que previna dano arcano contra um deck que causa dano arcano, tá? Mas você não tem tanta opção assim. Quando você entra no Classic Constructed, agora você tem uma quantidade de cartas no deck que pode variar. Então, vamos para um cenário mais comum, que, sei lá, o cara use umas 8 mais ou menos, vamos dizer que é uma média, mais ou menos são 8, em combinações de armas mais equipamentos. Então, sobraram 72 slots, significa que você tem 12 slots de side, galera. Isso é muito diferente, muda muito o jogo. Eu acho isso muito interessante porque torna... Ainda acontece, mas aqueles matches 90-10, sei lá, você pode tentar contornar com um side sem ter que prejudicar todos os seus outros matches. Então isso é interessante que você tem, acho que, apesar de existir muitos ainda discrepantes, muitos matches discrepantes dependendo do herói, você tem vários matches também muito equilibrados lá. Isso é muito interessante, é o primeiro ponto muito interessante, porque não só eu acho que isso é bom hoje em dia, mas eu acho que isso tem o potencial de ser maravilhoso no futuro. Que eu penso que no futuro, onde a gente tenha cartas de side que sejam mais side, então, pensa uma coisa tipo... A gente já tem hoje algumas cartas que têm um efeito específico contra Shadow. É totalmente side. Você não vai usar isso no seu deck, fechado, porque você só pegar herói que não tem Shadow, ela não fez nada. Então, acho que com o passar do tempo, a gente vai ter mais cartas que se adaptam bem a esse espacinho de side deck. E aí, o side deck vai se tornar mais relevante e, naturalmente, matches que são mais discrepantes podem se tornar mais equilibrados. Então, é a primeira mudança que eu acho muito relevante de um formato anterior para outro. Não só uma mudança relevante, como uma mudança que gera uma dificuldade tremenda. Então, se você é um jogador iniciante, não comece pelo Classic Constructed, porque, juro, eu até hoje tenho dificuldade quando eu pego meu deck com, sei lá, 72, 75 cartas e falar, caraca, o que eu vou tirar aqui contra esse cara? O que eu vou colocar? Então, side A ali é muito mais difícil. Ainda mais quando a gente está falando de um jogo de uma partida, né? Um jogo, um game. Não é que nem o Magic, por exemplo, que você vê toda a estratégia do seu adversário, compreende o que ele está querendo fazer, vê no primeiro game o que você tem no seu baralho que não funcionou bem, não encaixaria bem com a estratégia dele e você muda. Aqui, você tem que fazer essa leitura antes do jogo. Você tem que fazer essa leitura no V0 ali, sem ver nada, só viu o herói do cara, faz essa leitura e monta o baralho. Então, é um side que eu acho muito difícil para quem está começando, tá, galera? Então, primeiro ponto de dificuldade, eu acho, do Classic Constructed é side, mas também é um baita ponto positivo, porque eu acho que no futuro isso vai ser o que vai tornar jogos que seriam inganháveis sem side, eventualmente ganháveis, tá? Se já não pudermos dizer que hoje ele já ajuda bastante nisso, né? A gente viu aí no ano passado
naquele famoso The Calling foi Dallas, eu não sei o que, do Tyler lá jogando com a Prisma que ganhou do Shane na final, todo mundo vai lembrar só por eu dizer isso. O deck dele era full side contra Chain, assim. Se não existisse esse side, talvez não tivesse o resultado resiliente que teve contra outros decks, por poder fazer side out dessas cartas aí, eventualmente, tá? Então, muito positivo esse ponto de você efetivamente ter um side no Classic Constructed, tá? Uma dica para vocês vão ver muito vídeo no YouTube, deck no FabDB e tal, que tem lá sideboard, sei lá, 25 cartas. Aí você vê o main board do cara tem 40 e pouco, 50. Aí você fala, pô, como é que o main deck do cara tem 50, não sei o quê? Porque no Flesh and Blood é muito comum você ver as pessoas falando, olha, essas são as main, sei lá, as principais 48 cartas que você sempre vai ter. O resto todo, sei lá, o resto das próximas 25 são side. E aí você encaixa para completar as 12 que faltam dessas 48. Então você vai ver muita gente botando um main deck menor que 60. Mas não é que eles vão jogar com menos de 60. Eles querem dizer que essas são as que eles não vão tirar em game nenhum. E o resto muda de acordo com o game, tá, galera? É só uma dica, porque no início eu fiquei meio perdido, eu comecei a pesquisar informação, então eu falava, caraca, isso, main deck, 53 cartas, side não sei o que, pô, não tô entendendo nada. Mas é isso, então você vai ver, muito comum, as pessoas até explicarem deck tech tudo assim no YouTube, tá? Então fica essa dica aí. Seguindo agora, regra de como jogar, galera, não muda. Essa é a questão, não muda. Você aprendeu a jogar Blitz, você sabe jogar Constructed. O que muda são as informações do seu herói. Eventualmente, mas a regra não muda. A sua vida é a vida do seu herói. Eventualmente, no Classic Constructed, seu herói vai ser adulto e ele vai ter mais vida. Não é que no Classic Constructed você tem mais vida. No Classic Constructed você pode jogar com qualquer herói, inclusive os Young. Se você jogar com um Young, você vai ter a vida dele lá, que seja 20, 17, 18, sei lá. Agora, se você jogar com adulto, você vai ter a vida dele também. Então, galera, a regra não mudou. Mudou a regra na deck building, o deck que você vai usar, mas a regra ali in-game não mudou. Você sabe jogar Blitz, você sabe jogar Classic Constructed. Parabéns, é só pegar o baralho e jogar. A outra coisa que muda no deck building é que, além no Blitz, só pode ter 2 cópias de cada carta, né? E no Classic Constructed você pode ter 3 cópias, até 3 cópias. Então, fica mais fácil você montar um deck de 60 cartas, claro, porque você tem uma quantidade de cópias maior de cada carta que você pode usar. Lembrando que para quem está começando aí, cartas com o cor do pitch diferente, né, aquela barrinha ali que diz basicamente quantos recursos a carta gera, para cada cor diferente ela conta como uma carta diferente. Então se você tem uma carta em 3 cores, você pode usar 9 cópias dela no Classic Constructed, 3 de cada cor, beleza? É basicamente isso aí em termos de deck building, tá, galera? Agora, o que você vê de prós e contras aí para o formato competitivo, porque a galera reclama mais mesmo? Vamos lá, então. O que a galera reclama mais é que é um jogo demorado. É bem mais demorado, tá? É mentira? Não é mentira, tá? Só que ele é menos demorado do que a galera mais iniciante pensa. Eu vou dar um exemplo básico. Quando eu comecei a jogar a Classic Constructed, eu jogava com a galera no TTS, lá no Tabletop Simulator, e cada jogo demorava 1h20. 1h30 às vezes, de jogo. Cara, insano. Você joga vários Blitz nesse tempo. Só que é que era muito diferente. Eu não sabia, parava para ler as cartas, o cara parava para ler as cartas, toda decisão era difícil, eu demorava um tempão para decidir, meu adversário demorava um tempão para decidir. No início era desgastante. Também não ajudou a gente ter pego uns matches meio lentos, mas esquece isso. Fato é que, dependendo do match que você vai pegar, no início você vai encontrar esses games de 1h30 e tal. Mas também é um fato de que a rodada não dura isso tudo num campeonato. A rodada dura 50 minutos e dá tempo dos jogos acabarem. Então o fato é que se está demorando 1h30, é porque você está jogando devagar. Está errado? Não, você está aprendendo, você está lendo, você está entendendo como funciona. Você está tentando compreender nesse formato que você pode usar muito mais a vida como recurso, quais são os seus prós e contras de fazer isso em cada turno. Então, é um formato que no início exige mais mesmo, assim. No Blitz, é mais fácil tomar as decisões. É muito claro quando você vai se colocar num range ali de vida muito ruim e você precisa blocar ou não. Não vou dizer que não tem decisão difícil, tem decisão muito difícil igual. Mas no Classic Construct isso não é tão claro. Então, às vezes, você abre mão da sua vida errado porque parece que você não está
num range ainda ameaçador, mas também não dá pra você sair abrindo mão de vida. Vida é vida. Por outro lado, às vezes você acha, caraca, tomar 12 de dano é muita coisa, ou sei lá, 13, porque você tá acostumado com Blitz, mas no Construct você tá com 40, você tem muito mais vida como recurso. Dependendo da vantagem que isso vai te gerar, só toma uns 13 e vambora, entendeu? Então, assim, é muito diferente e esse manejo de recursos, controle de vida e tal, é muito diferente, esse pace do jogo, tá? Então, no início é difícil mesmo. É difícil de você enxergar. Uma coisa que eu acho mais difícil do que a decisão em si, do que a diferença da decisão em si, é você enxergar quando você errou. No Blitz, normalmente é muito claro. Cara, se eu tivesse blocado ali, eu poderia ter vencido. Ou, se eu tivesse tomado, talvez eu voltasse com dano suficiente para ele ter que blocar e ter conseguido dar uma reviravolta ali de quem é o cara que tá botando pressão no jogo. É mais claro o ponto ali que você errou ou deixou de errar. No Constructed é muito mais difícil. Então você errou no meio do jogo, quando estava com 35 de vida e tal. Às vezes aquilo lá comprometeu muito o seu jogo, mas, cara, você não reparou. Então é mais difícil ter essa leitura também pós-jogo do que você errou, o que você pode consertar. Então, em geral, é um formato mais difícil mesmo. Então, demanda no início mais tempo. Só que hoje, com a galera que é mais experiente, também já joga há um tempo comigo, galera do contador, por exemplo, tal, vamos jogar uma partida, mesmo uma partida de heróis mais demorados e tal, 40 minutinhos. Tá? Quando não termina a partida em 30, alguma coisa do gênero. Então, galera, dá pra fazer o jogo não ficar tão demorado, a verdade é essa. Só que no início ele parece demorado mesmo. Então uma dica pra você que desistiu por isso é, dá um incentivozinho. Fato é que o Blitz é mais rápido, você vai ter 20 minutos a meia hora de jogo ali num Blitz, e num Classic Construct você vai ter de 30 a 50 minutos mais ou menos, tá? Então, num cenário extremo, você pode, se você demorar demais num Classic Construct, você demora uns 60, se você for muito rápido no Blitz, você demora 15, 20. Então, realmente, 60 não, né? 50. Mas, enfim, então realmente você demora bem mais. Mas, na média, eu diria que dá mais ou menos uns 2 Blitz aí, um jogo de Classic Constructed, eu diria que um pouco menos. Se você for considerar todo o tempo também, uns 25 minutos de Blitz, eu acho que na média um jogo de Classic Constructed deve ter uns 40, então, e o Blitz de 20 a 25, então deve dar de 2 Blitz para menos, mais ou menos, tá? Então, mas é realmente mais demorado. Então, se você é um cara muito sem tempo e tal, você quer jogar 2 joguinhos, cada um com um deck diferente, realmente Classic Constructed é menos recomendado para você do que um Blitz. Mas eu não acho que esse tempo seja um impedimento. A gente está aqui, todo mundo que está assistindo isso aqui provavelmente veio de outros card games, pegar um Magic, pegar tudo. Você pegar quanto tempo demora uma rodada de Magic, é a mesma coisa que uma rodada de Classic Constructed, que é a diferença é que um é um game só, o outro são 3 games e tudo. Mas a gente vê constantemente 3 games de Magic também não conseguindo acabar nos 50 minutos, né? Indo para os 5 turnos várias vezes. Então, eu não acho que seja um problema real isso, tá? Mas fica aí a recomendação, se você é um cara mais atarefado, menos tempo, joga um pouquinho só no tempo que tem livre, fica no Blitz, é mais recomendado para você. Em termos de investimento, a pergunta todo mundo faz, Classic Constructed é caro demais? Não é caro demais, é caro, mas é caro demais comparado com o quê? Aí tem um ponto importante que eu toquei em outro vídeo, mas eu vou repetir aqui para quem não assistiu. Tá? Você tem um Commoner, que é um formato não oficial, que está mais ou menos aqui, beleza? Aqui está o Commoner. Então, é o nível 0 de investimento. Você só usa comum, todas são muito baratinhas. Mesmo aqui no Brasil, que você está comprando carta com imposto muito mais caro e tudo, você vai pagar no máximo R$10 numa carta comum. Tá? Aí você tem o Blitz, que tem um investimentozão daqui até aqui, assim. Você tem que comprar 2 cópias de cada Majestic, das relevantes, as Legendaries, não sei o que, e você tem o Blitz. E aí, você tem o Classic Constructed, que é aqui. Nossa, ficou horrível isso. Que é aqui. Mas deu para entender. Ou seja, tem uma barrinha desse tamanho aqui, que é investimento do Blitz para o Classic Constructed. E o investimento do Commoner para o Blitz é essa barra aqui. Então, qual é a sua base de comparação? Se for o Commoner, realmente, ok. É isso tudo aqui de investimento. É tudo. Se você já está no Blitz, é isso aqui de investimento. Você entendeu a ideia, mais ou menos? Por quê? As Legendaries, você só pode usar uma cópia de cada mesmo, então você já comprou pro Blitz, você já tem pro seu herói. Tá? As Majestics, você vai ter que comprar a 3ª cópia, mas boa parte das Majestics não são caras. É exceção. O Viserai, por exemplo, é um deck, todas as Majestics do deck custam R$100. Beleza, é um deck caro. Mas você vê vários decks aí, o Bravo é um exemplo, por exemplo, o Bravo antigo, que as Majestics dele tem várias, tem Special Rare de R$15, Majestic de 30, Majestic de 40 e tal.
Majestics mais baratas, tá? Então, assim, eu acho um investimento relativamente pequeno se você tá no Blitz, tá? Então, dizer eu não jogo Classic Constructed porque é muito mais caro, se você joga Blitz, não me convence muito esse argumento, tá? Até porque os decks que rodam normalmente coisa mais cara, que nem precisa, roda o Command & Conquer, tá? Dá pra você jogar sem competitivamente, tranquilamente. Mas várias dessas coisas caras, os decks jogam com 2 mesmo. Command & Conquer é muito comum os decks terem 2 Command & Conquer ao invés de 3. Então, tem coisas que você nem precisaria da terceira caso você já tenha sua pool de Blitz aí. Mas, claro, boa parte das Majestics da classe você vai precisar. Mas não é isso que é o caro, né? O caro são as Legendaries, galera. Então, se você não joga nem Blitz nem Constructed porque é caro, beleza, realmente, o Blitz é caro, você tem que fazer um investimento alto, tá? Claro, existe um deck budget. Beleza, existe um deck budget. Você pode jogar com ele no Blitz, no Constructed, enfim. Eu tô falando, vamos esquecer o budget aqui primeiro, pensar tipo, se você quiser investir num deck meta completo. O Commoner é só comum, o Blitz é esse investimentozão, e aí o investimento pro Constructed é um pulinho minúsculo. Então, esse argumento depende muito do seu ponto de partida. Se você tem um Blitz completo, tem as Legendárias do seu herói e tudo, não vejo por que não jogar o Classic Constructed, fazer um investimentozinho ali devagar, nem que seja jogando torneiozinho Blitz, grindando os créditos em loja para completar as Majestics que faltam pro Classic Constructed. Então, esse argumento não me convence muito, para ser sincero, se você já tá no Blitz, tá, galera? E aí, por último, qual é que é o ponto que eu vejo positivo pra caramba nesse formato, tá? O primeiro é esse negócio de sideboard, eu acho que dá a opção de você fazer diferentes mecânicas. Exemplo, uma prisma, você pode pensar em fazer, dependendo do meta, que não vou falar pra hoje, porque hoje ela é basicamente aura, mas dependendo do meta, você pode fazer uma prisma híbrida, tá? Que bota bastante aura, você tem a opção de aura ali, mas você pode fazer side-out de todas as auras e botar só fantasma pra bater. E o Classic Construct dá a possibilidade de fazer isso, porque você tem um side, você tem uma pool ali que varia. Era muito comum fazer isso contra Chain, né, no meta anterior. Eu tinha um core, né, que era full aura, só que as auras não blocam, eu precisava tentar fazer o Chain fadigar, né, ou próximo disso para eu conseguir ter uma trocação com ele, fim de jogo ali, quando ele só tá com o bichão do Eclipse em campo, alguma coisa do gênero. E para isso eu precisava de cartas que blocassem. Então você troca a pool de aura inteira, basicamente, por fantasmas que blocam e batem. Porque no início do jogo você coloca uma pressão no Chain enquanto ele tá buildando os Shackles, para já tirar um pouco de vida dele. E no fim do jogo você vai só blocando com todos os fantasmas e tudo. Era uma estratégia que, por exemplo, não era possível no Blitz, porque eu não tinha essa flexibilidade dentro do deck, tá? Então isso da flexibilidade eu acho muito interessante. O segundo ponto muito interessante é que ter mais vida possibilita muita estratégia que não é possível quando você tem tão pouca vida como no Blitz. A Prisma Auras é o exemplo mais básico de todos desse daí. Você tem uma Prisma Aura no Blitz que não dá conta, porque ela não pode tomar uma porrada, porque num dano é 3/4 da vida que vai embora, entendeu? Então ela só não sobrevive. No Classic Construct você consegue usar a sua vida como recurso para buildar uma board ali, entendeu? Uma dash, por exemplo, buildar uns itens e tal, para fazer uma board pesada também. Também tem essa possibilidade no Classic Constructed. No Blitz fica mais difícil fazer essa build de item. Tem que ser uma build mais boost da dash no Blitz e tal. Então, o Blitz, ele puxa muito para um lado mais agressivo, que é da hora, é divertido também, uma trocação, adoro jogar Blitz, mas de vez em quando eu gosto de jogar um Classic Constructed que consegue mostrar um jogo mais control, mais grind, às vezes muito interessante. Então, eu recomendo muito que você jogue os dois, galera. Eu acho que a experiência no Flesh and Blood é divertida nos dois casos, sinceramente. Eu me divirto pra caramba jogando Classic Constructed. Às vezes tô jogando Classic Constructed demais e falo, cara, preciso jogar um pouco de Blitz, vamos jogar Blitz. Aí jogo um Blitz pra caramba e falo, cara, tô sentindo falta de Classic Constructed. Eu volto pro Classic Constructed. Então eu acho que os dois proporcionam uma experiência, vou dizer, igualmente, tipo, sensacional e diferente de jogo. Então, se você tem preconceito com um dos dois, seja com o Constructed, seja com o Blitz, cara, só tenta os dois, porque os dois são divertidíssimos e no fim das contas, os dois são Flesh and Blood, né, galera? Não tem como ser muito ruim. Não tem como ser muito ruim, porque é Flesh and Blood. Então é basicamente isso. Vale lembrar que
Pro Classic Constructed a gente tem uma banlist oficial também, um formato oficial, a gente tem uma banlist oficial, assim como o Blitz. Dá uma procurada aí, que se você não achar no site lá, pesquisando banlist Flesh and Blood, você vai achar e tal. Mas se você não achar, deixa um comentário aí que eu mando o link aí para as cartas atualmente banidas no Flesh and Blood, tá? Tanto no Blitz quanto no Constructed. E é bom você saber disso também para se guiar quando você for entrar no torneiozinho e tal. Vai ter algumas cartas que você não vai poder ter no seu deck. E tem errata também, né? A clássica errata da Briar. Você tá nesse vídeo, provavelmente você sabe dela, mas se você não sabe também, só dá uma procurada nesse penúltimo anúncio de banlist aí. Fala-se bastante da errata da Briar também, tá? Galera, eu acho que para falar de Classic Constructed, um pouco do que é o formato, é basicamente isso. O resumão geral, então, é um formato que demanda um investimento alto, mas se você já está no Blitz, o investimento não é tão alto. É um formato que proporciona uma opção de sideboard com essa metodologia de poder ter até 80 cartas em combinação de equipamentos, armas e deck, com o seu deck tendo que ter no mínimo 60 cartas. Os heróis você pode usar qualquer um, tanto os jovens quanto os adultos. Então, se você quiser de louco jogar com a Kassai ou com o Kayle no Constructed, você pode, mas o mais normal vai ser você ver a galera jogando com heróis adultos, porque eles têm mais vida. Então faz mais sentido, né? Não é muito mais vida, não é um pouco mais de vida, é muito mais vida. Então, mas a gente viu aí recentemente um Kayle beliscando aí um top 8, sei lá, de um Classic Constructed. Pode acontecer. Então, eu espero que vocês tenham tido uma ideia geral do formato e como jogar é jogar Flesh and Blood, galera. Então, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ajudado a clarear um pouco a mente do que é o Classic Constructed e espero ver vocês em outros vídeos aqui, continuaremos. Eu vou tentar alternar de vez em quando, fazer uns vídeos diferentes aí de outros card games, mas o canal vai continuar sendo majoritariamente Flesh and Blood. Se você ainda não é inscrito, você está perdendo muito tempo aqui, está perdendo muito tempo. Se inscreve aí e até a próxima, galera. Valeu, abração!